Olá, gente. Uma ótima tarde para vocês todos. Uma tarde ensolarada, um tempo gostoso, sem aquele frio. E nós vamos começar um nosso novo bate-papo semanal falando de medicina preventiva, dicas para qualidade de vida, melhoria da nossa saúde, prevenção, o que a gente vem fazendo há bastante tempo aqui. E para isso, nós utilizamos uma série de ferramentas, entre elas a nossa medicina convencional, a ortoprática ortomolecular, a bioquímica médica, a fitoterapia, a nutrologia. E assim fica fácil, quando nós colocamos o nosso corpo todo em equilíbrio, evitarmos essas doenças crônico-degenerativas que nos assolam cada vez mais precocemente e mais intensamente. Então, eu sempre faço aqui com vocês um bate-papo, eu comento algum trabalho científico, eu dou alguma dica, eu respondo as perguntas de vocês. Isso é importante que vocês anotem o e-mail da Rádio Mundial e vocês me enviam um e-mail aos cuidados da Samira Chaine, o e-mail para o programa Manual do Proprietário, né? Ela prepara esse material todo, eu estou respondendo para vocês semana a semana. E assim a gente vai tornando o nosso programa cada vez mais interativo e interessante para todos, principalmente para aqueles que estão começando agora a nos acompanhar nessa jornada de medicina preventiva. Eu quero passar aqui uma informação hoje, e deve restar poucos lugares já, mas do dia 27 de julho a 2 de agosto agora, acontecerá online o primeiro Congresso de Nutrição para Prevenção e Reversão de Doenças Crônicas. Então, esse primeiro Congresso de Nutrição para Prevenção e Reversão de Doenças Crônicas, de 27 de julho a 2 de agosto. E esse evento acontecerá em 3 horários. E você pode conferir a palestra Manual do Proprietário, que eu preparei para vocês, né, que vai ocorrer às 20 horas, 8 horas da noite, do dia 27 de julho. Além de vários outros palestrantes, médicos, nutricionistas, psicólogos. E para isso, basta vocês se inscreverem, né, nesse site que eu vou passar para vocês agora, tá ok? Então anotem o site, é www.conutri.com.br. Então eu estou letrando Conutri, C-O-N-U-T-R-E, conutri.com.br. Então vai ser agora do dia 27 de julho a 2 de agosto e vai ter um monte de assunto interessante para vocês estarem ouvindo e participando aí, assistindo, tá ok? Eu tenho aqui algumas perguntinhas e, por acaso, hoje se pergunta muito de probióticos, né? Ou melhor, de manter a flora intestinal saudável, o que é muito importante e a nossa medicina convencional dá muito pouca importância para isso, né? Então eu tenho uma pergunta aqui da Olivia. A Olivia pergunta: quantas vezes ao ano devo repor minha flora intestinal? Fazendo uso de probióticos 3 meses seguidos? Ela pergunta, né? Eu acho que não, Olivia. Eu acho que você deveria usar sempre, a vida toda, 3 vezes por semana. Você já tem uma flora refeita, você tomou por 3 meses, todos os dias, aí você passa a fazer só uma manutenção, tomando 3 vezes por semana. Ela me pergunta o que eu acho do ProLive. É uma boa opção, mas a gente tem opções melhores e mais baratas se a gente puder manipular esses lactobacilos, tá ok? Eu tenho aqui também uma outra pergunta, que é da Priscila. A Priscila pergunta o seguinte, que ela foi no médico, o médico prescreveu para ela também lactobacilos, mas ele fez questão que fossem importados. Isso foi muito caro para ela, e ela gastou muito dinheiro com isso, apesar de se sentir muito bem, e ela queria saber se ela tomando um comprimido por semana desse importado seria o suficiente. Eu acredito que não, que agora que você já tomou por um certo período e tem a flora refeita, você deveria manter essa flora, e para isso, pelo menos 3 vezes por semana, Priscila. Mas aqui vai, então, uma dica, e ela me disse que o médico disse para ela que teria que ser esse importado, porque os outros não chegam no intestino, morrem antes, enfim, e vêm num isoporzinho. A verdade é que ele não precisa, né, ficar mantido sobre refrigeração. A gente compra esses lactobacilos fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo, em balcões sem refrigeração. O importante é, uma vez aberto esses frascos de lactobacilos, aí sim permanecerem na geladeira.
uma fórmula mais simples, se vocês quiserem, eu passo para vocês, é usarem 4 cepas, 4 racinhas diferentes de lactobacilos que eu uso frequentemente no consultório, apesar de existir inúmeras, essas 4 têm um espectro de ação muito interessante, que são os lactobacilos acidófilos, os bífidos, os ramenosos, o casei, e aí eu sempre acrescento um pouco de frutuóligos-sacárides, FOS, F-O-S, em torno de 50 a 100 miligramas na mesma cápsula, que é justamente do que esses bons lactobacilos vão se alimentar para eles irem procriando e tomando conta de todo o terreno biológico, de toda a nossa flora. E numa quantidade de 1,5 bilhão a 2 bilhões de unidades de colônia de cada um desses, vem numa capsulinha pequena. Essa cápsula a gente pede com uma cápsula gastroresistente, que ela só vai ser liberada depois que ela passar do estômago e do duodeno, então ela vai chegar lá sim no lugar que a gente quer. Ela é muito mais em conta do que essas que a gente vai comprar importada, tá ok? Mas para isso precisa de uma prescrição e precisa de uma farmácia de manipulação para vocês poderem estar fazendo. E tomar 3 vezes por semana. Eu acho que aí eu respondi isso. Aliás, eu queria que todos soubessem, manter essa flora intestinal é importantíssimo para a saúde de todas as pessoas. A Rosana Santos, por exemplo, aqui, me faz uma outra pergunta, que ela fez testes de intolerância alimentar e apareceram algumas frutas, entre isso apareceu o amendoim também. Ela me pergunta se ela vai ser intolerante a isso ao resto da vida, pelo resto da vida. Não, não necessariamente. Se ela cuidar muito bem do intestino dela, refazer mucosa com glutamina, refazer a flora intestinal, ficar um bom tempo sem ingerir essas substâncias, pode ser que ela, quando voltar a ingerir, depois de meio ano, de um ano, ela já não esteja mais intolerante a esses alimentos. Porém, se não cuidar sempre dessa flora intestinal, dessa mucosa intestinal, da permeabilidade intestinal, do que eu falo muito bem para vocês no livro Manual do Proprietário, não é? Aí as intolerâncias alimentares vão aparecer, vão continuar aparecendo, e não só por esses elementos que foram achados agora, mas por novos elementos. Então a tendência é a gente continuar desenvolvendo intolerâncias alimentares. Uma outra coisa que causa muito intolerâncias alimentares é a contaminação por metais pesados. Então você pode estar com a flora intestinal íntegra, com a permeabilidade boa, mas você está intoxicado por metais pesados. Isso aumenta a chance de intolerâncias e alergias alimentares. Então a gente tem que ter um cuidado todo com o nosso corpo, não é pensar em uma parte só, precisamos pensar em todas as partes, né? E daí tem dicas para você desintoxicar isso também no seu livro Manual do Proprietário. Ela me pergunta que ela faz uma dieta, também a Rosana Santos, de 1.400 calorias, e se ela pode ser uma pessoa saudável comendo só 1.400 calorias por dia. Obviamente que sim, não importa a quantidade de calorias, importa a qualidade dessas calorias que você está ingerindo. Tem pessoas que podem estar comendo 5.000 calorias por dia, de calorias vazias, sem nutrientes, que não está fazendo nenhum bem para o organismo dela. E você pode estar comendo 1.400 calorias, né, recheadas de ótimos nutrientes. Então não se preocupe com essa quantidade de calorias não. Eu espero ter respondido vocês hoje, que vocês tenham anotado o e-mail da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br, repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Vocês vão enviando os e-mails e eu vou semanalmente respondendo para vocês. A diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara todo esse material e me entrega, e aí eu converso com vocês a respeito. Tá ok, pessoal? Outra coisa, eu falei em nome de lactobacilos, eu falei 3 vezes por semana, eu falei em cápsulas gastroresistentes, e o nosso tempo é curto, e nós temos um monte de coisa boa para falar, e eu queria dizer, para quem não conseguiu, né, anotar isso, está no carro, está dirigindo, é muito simples. Ou até para aquele também que nunca ouviu o programa Manual do Proprietário, que agora, por acaso, sintonizou a nossa Mundial. Uma dica muito legal é que tudo que eu venho falando, o Jean coloca para vocês no YouTube depois de 3, 4 dias. E vocês podem acessar no youtube.com, né, coloquem o meu nome ali do lado, Edmond Saab Júnior, e escolham os programas que vocês querem rever e poderem anotar tudo com calma, né, na tranquilidade do seu lar aí. Tá ok? Então tá bom, gente. Eu quero falar com vocês um pouco de uma quantidade enorme de medicamentos desnecessários que eu vejo as pessoas tomando hoje. Então, é uma causa frequente, fibromialgia, dor no corpo,
Então o paciente chega no consultório usando anti-inflamatório, relaxante muscular, antidepressivo. Obviamente, às vezes os sintomas até melhoram um pouco, mas nós não estamos tratando as causas dessa fibromialgia, né? Ele deveria estar aumentando a produção de energia dentro da célula para essas dores desaparecerem. O tratamento deveria ser totalmente inverso. Esse paciente deveria estar sendo nutrido com magnésio, com D-ribose, com L-carnitina, com coenzima Q10 para aumentar a produção de adenosina trifosfato, que é a nossa molécula de energia. Mas ele está se intoxicando de uma série de medicamentos que está levando a uma instabilidade, a uma falta de homeostase no corpo dele, e que vai provavelmente possibilitar o aparecimento de novas doenças em função desse monte de medicação. Então, é importante, e esse é o lema do Manual do Proprietário, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Todas essas doenças crônico-degenerativas, grande parte delas, se não todas, elas têm meia dúzia de monstrinhos agindo e que nós não estamos atuando, nós estamos negligenciando na medicina convencional, que é o estresse oxidativo, excesso de radicais livres, inflamação crônica silenciosa, toxicologia ambiental, desmodulação hormonal, aumento de resistência à insulina e assim vai. Quando a gente corrige isso tudo, os sintomas desaparecem. Não é que as doenças se curam, lógico, elas não têm força, não têm energia motriz para continuar evoluindo, porque o sistema está todo em equilíbrio, em harmonia. Então, é muito importante a gente criar esse conceito na cabeça. Esse conceito foi trazido para a gente através desse movimento, desse projeto chamado Manual do Proprietário. Porque nós saímos da maternidade sem um manual do proprietário, sem saber como está cuidando da nossa saúde, não é verdade? Então, veja, eu falei da fibromialgia, quanta gente com falta de energia e vai ao médico e ele não encontra nada nos exames, e essa pessoa muitas vezes poderia estar modulando a sua tireoide. Quantas pessoas estão em hipotireoidismo subclínico, com queixas de cansaço, isso, aquilo, e tomando outros remédios desnecessários em vez de modular a tireoide. A modulação, quando eu falo, não é só a tireoide, são todos os hormônios. Por exemplo, modular o paratormônio com a vitamina D, que é um hormônio também. Então é muito importante a gente estar pensando em todos em conjunto. Os hormônios sexuais, masculinos e femininos. Essa é uma outra dúvida muito frequente que me perguntam: Edmond, mas mulher também tem que repor testosterona, que é um hormônio de predominância masculino? Eu falo, obviamente, a mulher também tem testosterona e também vai diminuindo com o passar dos anos. Então, ela necessariamente tem que repor. O que faz a deficiência de testosterona, né? No homem, diminuição da produção de esperma ou parar a produção completamente de espermatozoide, alteração de humor, isso é em homem e mulher, depressão, dificuldade de concentração, perda de memória, aumenta o risco de infarto do miocárdio, de acidente vascular cerebral, aumenta a quantidade de gordura visceral, gordura abdominal, né? Diminuição da massa muscular, aumento do risco de osteoporose, redução da libido e da função sexual em homens, perda de pelos corporais nos homens, né? Então, veja a importância, né, de estar com esse hormônio em concentrações ótimas. E quando eu falo ótimas, não é dentro daqueles valores da normalidade que o laboratório mostra para nós. Por exemplo, para a mulher, a testosterona é normal de 9 até 63. Obviamente que 9, 10, ou 11 ou 12 não é valor ótimo, né? O valor ótimo estaria ali no meio, entre pelo menos 25 e 40. Esses são valores ótimos dentro da normalidade. E quais são os efeitos benéficos quando a gente modula essa testosterona? A gente suplementa isso com um gelzinho transdérmico simples que você passa na pele uma vez ao dia. Ele não tem custo alto, funciona muito bem, né? O que a gente chama de testosterona bioidêntica. Ela aumenta, quando está bem modulado testosterona, aumenta a massa e a força muscular em homens e mulheres, melhora a capacidade imunológica, melhora a densidade óssea,
melhora a performance e o desejo sexual. O desejo sexual, principalmente nas mulheres, está ligada a esse hormônio masculino, a testosterona. Melhora, aumenta o transporte de oxigênio. Olha só, pessoal, o transporte de oxigênio. Diminui a resistência à insulina. Esse efeito ocorre principalmente em homens. Então, homens que já estão diabéticos, eles se beneficiam muito da reposição de testosterona. Melhora os níveis de glicemia. Né? Inibição da atividade inflamatória. Todas as doenças cursam com inflamação. Uma reposição adequada de testosterona diminui essa atividade inflamatória. Melhora das funções cognitivas e da memória. Então, veja quantos benefícios a gente pode conseguir, às vezes, suplementando 1 miligrama ou até 0,5, meia miligrama de testosterona bioidêntica sobre a pele de uma mulher que esteja com esses níveis baixos, né, laboratoriais, e que tenham esses sintomas todos que eu falei para vocês. Então é uma coisa muito simples de fazer, né, sem risco nenhum, sem risco de câncer nenhum para a mulher. E não é só a testosterona, é a progesterona também. A progesterona é um hormônio que não tem vinculação nenhuma com câncer de mama e de útero, e que nas doses adequadas, quando ela está baixa, uma vez a paciente avaliada laboratorialmente, ela traz grandes benefícios. Ela tem o efeito de desinchar, tem o efeito levemente diurético, ela melhora a parte emocional, ela controla muito bem aqueles sintomas do climatério. Então ela pode estar junta também no mesmo cremezinho com essa testosterona. Olha a facilidade. E tudo isso com um custo baixo. O que importa só é ter avaliado esse paciente, esse ser humano como um todo, né? Não só como um sintoma. Então, quando você corrige a tireoide, você corrige os hormônios sexuais, a testosterona, o estrógeno, se for o caso, a progesterona, o paratormônio com a vitamina D, a pessoa começa a perder peso. A pessoa, se ela está com peso aumentado, ela começa a aumentar a energia, ela tem todos esses benefícios que eu passei para vocês agora, né? Ela é uma pessoa que tem aumento do sistema da capacidade do sistema imunológico, aumento da oxigenação, diminuição da inflamação. Olha quanta coisa a gente consegue só suplementando com um cremezinho isso tudo. Então, dando sequência nisso, quanta gente também que está aí achando que está deprimida, tomando antidepressivo, e ela está com a tireoide hipofuncionante, que ela está em fadiga adrenal, a suprarrenal já está produzindo um nível muito baixo de cortisol e de DHEA. Então, quando essa pessoa ela é suplementada com cortisol bioidêntico na dose certa, pequenininha, né, no pregnenolone, que é o precursor do DHEA, muda completamente essas emoções, esses sintomas emocionais todos. Essa pessoa não precisa mais tomar antidepressivo. Então, esse mecanismo é simples, a gente ajustar essas peças todas. Esse sistema nosso endocrinológico, ele funciona como engrenagens de relógio, uma engrenagemzinha ligada na outra. Se uma vai devagar, começa a fazer as outras todas irem devagar. Então, veja, quando eu faço uma modulação hormonal, quando eu corrijo o estresse oxidativo, né, o excesso de radicais livres utilizando antioxidantes, quando eu controlo a inflamação crônica silenciosa, fazendo com que o paciente ingira menos tóxicos ambientais, quando eu melhoro o intestino desse paciente para ele absorver o que ele precisa e eliminar o que ele deve eliminar, quando eu faço uma dieta adequada de baixo índice glicêmico e suplemento, além dos antioxidantes, dos anti-inflamatórios naturais, eu acerto a proporção das gorduras, né, ômega 3 e ômega 6. Nesse movimento, eu estou calando todos aqueles monstrinhos que vão gerando as alterações necessárias para a doença poder se desenvolver. Então, eu não estou cuidando simplesmente da queixa do paciente. Além de desaparecer a queixa do paciente, nós estamos cuidando dele como um todo. Ele vai notar melhoras na sua saúde que ele nem havia relatado na consulta anterior.
Ele fala, puxa vida, eu nunca percebi como eu estou dormindo muito melhor, como eu acordo muito mais disposto, como meu nível de energia aumentou, como meu raciocínio está muito mais rápido, como aumentou o meu poder de concentração, como eu me canso muito menos fácil, como eu estou encarando a vida sobre uma outra perspectiva. Ele não tinha nem ideia disso tudo, ele estava acostumado a viver naquele platô, né, que para ele já era um sofrimento modulado, ele já estava adaptado àquilo tudo. Quando ele volta, depois da gente ter regularizado isso tudo, orientado a dieta, orientado uma atividade física para oxigenar, orientado uma hidratação, ele volta outra pessoa para o consultório. Então, é muito importante a gente parar com esse pensamento de hoje, eu tenho uma dor de cabeça, então eu vou tomar aquele remédio e passa a minha dor de cabeça. Mas por que eu tenho essa dor de cabeça? Esse remédio que eu estou tomando agora, e eu vou tomar durante 10, 15, 20 anos, ele não pode me levar a uma cirrose hepática medicamentosa no futuro? Isso é uma coisa muito comum que a gente tem visto. Insuficiência hepática, insuficiência do fígado, por medicamentos que foram utilizados a vida inteira, porque não se procurou a causa dessas doenças. A mesma coisa em relação à função renal. Eu fui a vida inteira tomando anti-inflamatório para uma dor aqui, para uma dor ali, analgésico para cá e para lá, e de repente eu estou com 50 anos e a minha função renal está com 80 anos. Daqui a pouco eu tenho que fazer diálise. Então, a gente precisa parar de tampar o sol com a peneira ou de jogar a poeira para debaixo do tapete do sofá. Porque mais para frente, isso tudo vai aparecer e vai aparecer de uma forma insidiosa e de difícil solução. E se, pelo contrário, a gente começar a tratar das causas disso, quanto mais precocemente, melhor, né? Lógico que lá na frente, na velhice, nós vamos ter uma senilidade saudável, uma velhice saudável, nós vamos estar colhendo lá na frente tudo isso que nós plantamos desde lá de trás. Por isso que eu falo, quanto mais cedo, melhor. Se eu começar isso, logo que sair da maternidade, melhor ainda. Se eu começar com 10 anos, ótimo, com 20, ótimo. Não importa quando, importa que eu comece um dia. Que eu comece um dia a olhar o meu corpo como um todo e parar de ficar só remediando isso, aquilo ou aquilo. Obviamente, remédios são necessários, quando bem indicados, na dose certa, pelo período certo. Mas não é isso que a gente tem visto acontecer, até pela própria possibilidade da automedicação hoje em relação a analgésico, anti-inflamatório e mais uma série de substâncias que se compram livremente nas farmácias e até que são veiculadas em propagandas de televisão, né, de rádio e revistas o tempo inteiro. E no finzinho aparece aquela frasezinha correndo assim: se os sintomas não melhorarem, procure correndo seu médico. Então veja bem. Então, o caminho está ao contrário, né? Porque, com certeza, você vai ter que procurar o médico sim, mas só que vai ser numa fase lá na frente, onde ele não vai poder fazer mais nada por você. Então, gente, é para isso que está aí o Projeto Manual do Proprietário. Quem não teve a oportunidade de entrar em contato, vá na internet, procure o site da Rádio Mundial, é radiomundial.com.br, vá no podcast, Programa Manual do Proprietário, veja os programas anteriores, tem o livro Manual do Proprietário que deve estar se esgotando, logo logo deve ter uma edição atualizada e expandida desse livro, e um novo livro provavelmente no final desse ano, e vocês estão aí com a faca e o queijo na mão. O Jean está dizendo que o meu tempo acabou, pessoal, eu quero agradecer a audiência de vocês e desejar um super abraço e uma ótima semana a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.